E aqui mais um exemplo de artigo que é o que eu falei para vocês. O jornalismo na época entre 44 e 47, eles publicavam um artigo em um dia e já tinha consequências no dia seguinte. Ele teve inclusive um dos colegas dele, que é ele é conhecido por Leclerc, é um poeta francês relativamente famoso. Ele trabalhava no Combat. Ele foi morto cobrindo o fronte da França avançando na Alemanha, e inclusive ele dedica um artigo. Então, o jornalista naquela época ele tinha realmente que rever o seu artigo publicado, porque senão ele acaba virando massa de manobra, ele acaba virando uma artimanha política. Não que o jornalismo não tenha política, mas pensando em termos de ética, não era ético do ponto de vista dele, principalmente ele que era um defensor da democracia, que as pessoas apoiassem os nazistas, que apoiassem que Hitler tomasse a Europa inteira. E, assim, agora eu peguei uma citação literária dele, que é do Homem Revoltado, que é o principal, é um dos grandes ensaios dele, que ele sai, eu vou dar, na verdade, uma breve explicação para vocês. Um conceito que ele aborda muito nos livros é o conceito de absurdo, que vem de uma filosofia do século XIX, do Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. Que basicamente é o seguinte: o Kierkegaard estava questionando o cristianismo na época, e o Camus, na verdade, ele transfere isso para a questão histórica mesmo, que o absurdo é quando o homem abandona o passado, ele abandona o futuro e ele exerce a liberdade plena dele. Ele pode desde se matar até contradizer toda a trajetória histórica dele. E no Homem Revoltado ele desenvolve essa questão do absurdo para a questão de revoltas, tanto revoltas no mundo liberal, quanto no mundo de... Não, desculpa, tanto na ideologia liberal quanto na ideologia de esquerda, porque você teve revoluções burguesas no final da Idade Média, você teve revoluções proletárias no começo do século XX, e ele questionava muito a necessidade de você usar armas para a revolução, porque você estava usando, na verdade, uma artimanha de repressão que os seus opressores utilizavam, e de certa forma você estava contradizendo o seu paradigma histórico. Então ele acaba colocando na arte dele que a história realmente é uma coisa que é difícil você dissociar, ela sempre vai estar perpetuando a sua vida inteira. Mas a nossa tarefa não é realmente terminar a história ou criar coisas diferentes dela, mas criar na imagem daquilo que sabemos ser verdadeiro. A gente não pode, nessa perspectiva absurda, tomar as reações mais extremas, que inclusive ele discute, assim, ele fala que a primeira resposta filosófica que a gente pode dar para todos os males do mundo seria o suicídio. Ele diz que se a gente responde essa pergunta vivendo, todas as outras perguntas são possíveis. E inclusive a revolta, que é o desenvolvimento do absurdo, que é os desdobramentos, o questionamento do poder, às vezes a obediência a esse mesmo poder. 5 minutos. Então, agora, para fechar o trabalho de vez, a análise literária que eu fiz foi comparação de trechos dos artigos dele. Os ensaios eu detectei, na verdade, como desenvolvimento do que ele criou na literatura. E o jornalismo seria um ponto, assim, eu não digo final, porque na verdade você pode inverter a lógica, mas é o ponto principal de expressão dele. Ele coloca no artigo jornalístico realmente o que ele acha, não num ponto de vista de achismo, mas do ponto de vista, eu fiz uma análise toda e eu quis expressar isso no jornalismo porque vai ajudar um determinado número de pessoas. Então, resumindo, a ficção foi a fonte de ideias. Assim, é um sistema que eu criei, na verdade. O Manuel, se ele tivesse vindo aqui, ele poderia me questionar, porque ele coloca, na verdade, um ensaio como fonte. Mas a fonte de ideias seria a arte, o ensaio seria a formalização dessas ideias, não seguindo necessariamente uma lógica filosófica, porque a filosofia se baseia no real e o ensaio ele pode se basear na ficção. E o jornalismo seria a expressão dessas ideias. Foram essas interligações que eu encontrei na área dele. No pensamento e na atividade dele. E aqui vai um artigo que resume assim bem o que ele esperava da imprensa, que ele acha que a imprensa devia ter um estilo claro. Volta aquele assunto que eu falei, que eles corriam um risco de vida naquela época, então eles eram obrigados a escrever de uma maneira que ajudasse as pessoas realmente. E você tem que sempre fazer a manutenção
da sua reputação com o público. Você não pode se deixar levar por opiniões puramente. E é essa coisa que sempre foi uma coisa dúbia na vida dele, porque ele nunca deixou de exprimir as opiniões dele, mas ele sempre tentou fazer isso com ética. Então é uma coisa bem... é um questionamento assim bem emaranhado. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Essa pesquisa está sendo... Como eu comecei ela desde o colegial e eu continuo pesquisando, eu pretendo transformar isso em um mestrado. Eu pretendo abordar artigos que ele escreveu de 55 a 56 no Legacy Press. E eu acho que, através dessa pesquisa, talvez eu não traga todos os artigos jornalísticos dele, mas seria interessante talvez traçar o perfil de quem foi o jornalista Albert Camus e dar as referências para as pessoas que não conhecem as obras dele, para poderem estudar. Eu acho que é uma obra mais de ligação do que descoberta em primeira pessoa. Obrigada.